E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu já vi muitos irmãos em toda a minha vida de cristão, eu vi muitos irmãos dizendo, baseado neste versículo, dizendo que Jesus não pode voltar, não vai voltar, enquanto o evangelho não for pregado no mundo todo. Baseado aqui neste versículo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Preste atenção, meu irmão, no detalhezinho. E esse evangelho do reino não está dizendo o evangelho da graça. Então, a pregação do evangelho do reino não é tarefa da igreja, mas é tarefa dos 144 mil judeus crentes, conforme o Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Os 144 mil judeus crentes irá pregar o evangelho do reino durante a tribulação. Qual que é a mensagem que eles vão pregar? Eles vão dizer ao mundo durante a tribulação: Jesus Cristo está voltando para estabelecer o reino teocrático. Por isso que está dizendo este evangelho do reino. Por quê? Porque o evangelho do reino, o reino teocrático vai ser estabelecido na segunda vinda em Jerusalém. Então a pregação é: arrependa e crede no evangelho do reino, porque o reino vai ser implantado. Então a pregação do evangelho do reino não é tarefa da igreja, meus irmãos. Ela é tarefa dos 144 mil judeus durante a tribulação. Então isso aí foi um ensino errado que nós cansamos de ouvir dentro das igrejas. Jesus não pode voltar enquanto o evangelho não for pregado no mundo todo. Isso aí é um ensino errado. É um ensino distorcido. Os irmãos poderiam me perguntar: mas pastor, então é outro evangelho? Não é, meu irmão, é o mesmo evangelho. A igreja prega o evangelho da graça. O evangelho do reino foi pregado por Jesus Cristo e por João Batista. Por que foi pregado por João Batista e por Jesus? É porque eles estavam falando para judeus. Para quem falou? Essa é uma regra de interpretação. Para quem falou? Jesus veio para o que era seus, então ele pregou o evangelho do reino. João Batista pregou para quem? Para judeus, então ele pregou o evangelho do reino. Se Israel tivesse aceitado Jesus, quando Jesus veio na sua primeira vinda, o reino teocrático teria sido implantado na hora, mas eles rejeitaram, porque era um propósito de Deus. Através da rejeição de Israel, o evangelho passou a sofrer um outro processo, o evangelho da graça. O evangelho do reino e o evangelho da graça é o mesmo evangelho, só que em estágios diferentes. Hoje a igreja prega o evangelho do reino, porque a igreja, aliás, prega o evangelho da graça, porque nós estamos no tempo da graça. Mas depois do arrebatamento, o evangelho do reino, porque o reino vai ser implantado. Então a tarefa de pregação do evangelho do reino não é a tarefa da igreja, mas sim dos 144 mil judeus durante a tribulação. E então virá o fim. Que fim? O fim da tribulação. Não é o fim da igreja na terra. A tarefa da igreja se encerra no arrebatamento. A pregação do evangelho da graça se encerra no arrebatamento da igreja. Então, quando o versículo diz: e então virá o fim, é o fim da grande tribulação. Os 144 mil judeus, evangelistas crentes, vão estar pregando no mundo todo o evangelho do reino, para que as pessoas possam se arrepender e o reino teocrático ser implantado a partir de Jerusalém. Amém, meus amados irmãos? Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que não têm esse entendimento. Tem muita gente que está dizendo isso: Jesus não vai vir, porque tem que ser pregado o evangelho no mundo todo. Mas está dizendo o evangelho do reino, não está dizendo
que tem que ser pregado o evangelho da graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações distorcidas da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.